Olá, pessoal. Sou a professora Francilene Mesquita, professora de Geografia. Estou aqui para dar continuidade às sequências de aulões de preparação para o Enem da Escola Antônio Custódio Mesquita. Irei iniciar hoje o aulão das Ciências Humanas, contemplando a disciplina de Geografia, onde serão abordados os temas mais cobrados no Enem. Nas últimas edições do Enem, as principais matrizes de conhecimentos cobrados em geografia foram os seguintes: estruturas produtivas do mundo e no Brasil, agricultura, geografia urbana e populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia e atmosfera, hidrosfera, domínios ambientais brasileiros, domínios ambientais do mundo, questão ambiental e atualidades. Uma dica que eu deixo para vocês: querem se dar bem no Enem? Foque nesses temas que mais caem. Complete seus estudos, complemente os seus estudos com leituras relacionadas a esses assuntos, assistam videoaulas de preparação, porque em mãos vocês já têm uma grande ferramenta que é o livro didático, certo? Então, complementando com materiais extras, vão se dar muito bem no Enem e garantir a tão sonhada vaga na universidade. O nosso aulão de hoje, iremos iniciar com o conteúdo fontes de energia, mesmo conteúdo que vocês estão estudando agora para o segundo período para fazer as provas bimestrais de geografia, certo? Então, eu aproveitei logo para vocês verem a importância do livro didático, certo? Então, muitos conteúdos abordados nas provas estão no livro. Basta vocês também dar um pouco de atenção ao seu livro didático, a sua ferramenta principal, e também complementar com outras fontes, que vocês podem pesquisar na internet ou no manual do aluno no Enem. A produção mundial de energia é o capítulo 3 do livro didático de vocês. Após esta aula, vocês podem fazer uma leitura complementar desse assunto, certo? É só abrir na página 49. As fontes de energias, elas estão classificadas em dois tipos: energias renováveis e energias não renováveis. As energias renováveis são aquelas fontes inesgotáveis, certo? Ou mesmo que venha a acabar, elas podem ser repostas a curto ou a médio prazo. Como nós temos um exemplo, a água. Um rio pode secar no período de seca, mas no período chuvoso ele já pode repor sua água novamente, certo? Nós temos também as fontes inesgotáveis, como o vento, o sol, que geram também as energias solares e as energias eólicas, certo? A segunda classificação, nós temos as energias não renováveis, que são fontes de energias que se encontram na natureza em quantidades limitadas. Uma vez esgotadas, ela vai demorar muito tempo para ser reutilizada novamente, certo? Então, vai ser há milhões e milhões de anos, certo? Que nós vamos ter aqui, por exemplo, os combustíveis fósseis, que se originam de restos de animais e vegetais, que ficam soterrados no solo, sofrem reações químicas e são transformados em petróleo, carvão mineral ou gás natural. Agora nós vamos ver os exemplos de fontes renováveis de energias. Nós temos a energia hídrica, que é obtida a partir dos cursos de água, que é onde nós obtemos as hidrelétricas, as energias elétricas que provém das hidrelétricas. A eólica provém do vento, a solar, que provém da luz do sol, a geotérmica é produzida pelo aproveitamento do calor do interior da Terra. E, gente, até a Terra também gera energia. Das marés, que é obtida através do movimento de subida e descida de água.
das ondas, que consiste no movimento ondulatório das massas de águas por efeito do vento, que pode aproveitar-se para a produção de energia elétrica. Nós temos também a biomassa, que trata-se do aproveitamento energético das florestas e dos seus resíduos, como a cana-de-açúcar, o lixo orgânico, a mamona, o milho, a beterraba, certo? Tudo isso gera também fontes de energia, certo? Temos também exemplos de fontes de energias não renováveis, como o carvão mineral, que ele é um combustível fóssil extraído da exploração de minerais e foi o primeiro a ser utilizado em larga escala, Isso ele já foi utilizado, a primeira fonte de energia descoberta na primeira fase da Revolução Industrial. Ele causa bastantes impactos ambientais em termos de poluições, e altera o clima, causa alterações climáticas. O petróleo, a segunda fonte de energia descoberta na segunda revolução industrial, ele é constituído por uma mistura de compostos orgânicos, é sobretudo utilizado nos transportes, certo? É uma das maiores fontes também de poluição da atmosfera e motivos de disputas e conflitos armados. Temos também o gás natural, embora menos poluente que o carvão ou o petróleo, também contribui para as alterações climáticas. O urânio é um elemento químico existente na Terra. Ele é utilizado na produção de energia das usinas nucleares. Vamos analisar agora a matriz energética mundial, certo? Então, vamos ver a produção de energia no mundo. Por exemplo, o petróleo, 31% da energia, consumida no mundo provém do petróleo, certo? Em segundo lugar, com 29% de energia consumida no mundo, vem do carvão mineral. Em terceiro lugar, com 21%, vem do gás natural. Analisando isso, gente, é preocupante, porque os combustíveis fósseis, eles são altamente poluentes, Então, ele causa impactos ambientais sérios, como a chuva ácida, o efeito estufa e o aquecimento global, certo? Então, os especialistas, os países, hoje eles vêm desenvolvendo métodos para utilizar novas fontes de energias, principalmente as energias consideradas limpas, as menos poluentes, para evitar grandes impactos ambientais produzidos pelo uso desses combustíveis fósseis. Analisando agora a matriz energética entre o Brasil e o mundo, vamos verificar quais são as energias mais utilizadas entre essas matrizes. Então, 38,4% de energias utilizadas provém do petróleo. 29% vem da biomassa. 15% vem da hidrelétrica, 9,3% do gás natural, 6,4% do carvão e apenas 1,2% do urânio, certo? Nós temos 3 usinas nucleares no Brasil, localizadas no Rio de Janeiro, que é a Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3, que é responsável por esse 1,2% da produção. Então, ao analisar o gráfico, verificamos que 44,7% de consumo de energias, ele provém de fontes renováveis de energias limpas e menos poluentes, certo? Então, é a soma, certo? É a soma das energias renováveis. Nós analisando agora a matriz do mundo, percebemos que o petróleo também, ele se destaca também em primeiro lugar. Petróleo com 35,3%, o carvão com 24,1% e o gás natural com 20,9%. A biomassa 11,2%, as hidroelétricas 2,1% e o urânio 6,4%. Analisando
este mapa, esse gráfico, verificamos que 13,3% apenas de energias utilizadas no mundo vem de fontes renováveis no mundo todo, certo? Então, é preocupante, né, gente, esse caso, por quê? Porque os combustíveis fósseis estão em altas, né? Então, são as energias que mais poluem, mas se a gente for analisar, são as que mais são utilizadas hoje em dia. O consumo de energia relacionado a setores. Por exemplo, 36% da energia é utilizada para o setor industrial. 29% da utilização de energia para o setor residencial. 19% para o setor comercial e 16% para outros setores, que inclui transportes, agropecuária e etc. Como estão distribuídas as reservas mundiais de petróleo? Certo? Então, 63,3% elas estão localizadas no Oriente Médio. Também não é de se estranhar que nós sabemos que as maiores reservas de petróleo são encontradas, né, nessa região, certo? Região do Arábia Saudita, Kuwait, Irã e Iraque, certo? Apenas 4,2% são encontradas, 4,2% de reservas são localizadas na Ásia do Pacífico, 5,5% localizada na América do Norte, 8,9% das reservas de petróleo localizadas na África, 8,9% das reservas de petróleo localizadas na América Central e América do Sul, 9,2% localizada na Europa e Eurásia. Se a gente analisar aqui essa região do Oriente Médio, é uma região bem menor, bem inferior ao tamanho das demais, né? Isso mais a produção, mais 63% das reservas mundiais de petróleo está localizada nessa região do Oriente Médio. Vamos analisar agora a produção e consumo de energia de petróleo, certo? No mundo. Essa cor mais escura está representando a produção, a cor verde mais clara está representando o consumo, certo? Aqui na América do Sul, vamos analisar a Venezuela, que nós sabemos que dos países da América do Sul, os maiores exportadores de petróleo, produtores e exportadores de petróleo são a Venezuela, né? A Venezuela, certo? Então, analisando a Venezuela, nós percebemos que ela produz mais do que consome. Vamos analisar o Brasil. O Brasil, ele consome mais do que produz, né? Isso, ó, a linha verde dele, a barrinha verde dele está maior, certo? Vamos lá para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, ele mais produz do que consome, certo? Para os Estados Unidos, ele mais consome do que produz, né? Então, ele consome quase o dobro da produção dele. Lá no Japão ele apenas consome petróleo, certo? E essas regiões em azul são regiões com mais produção do que consumo. A África, né, ela tem mais produção do que consumo, o continente africano, certo? O continente também da Europa e da Ásia também, certo? Temos também parte aqui do Canadá. O Canadá ele está quase empate, né? Tanto na produção quanto no consumo, certo? E no Brasil, nós estamos, né, na cozinha, claro, nós estamos no azul porque nós consumimos muito mais do que o que produzimos. Outra fonte de energia renovável é a biomassa. A biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil, vegetal ou animal que possibilita a obtenção de energia, né? Alguns exemplos dessa categoria nós podemos citar, né? A cana-de-açúcar,
a lenha, o lixo urbano ou industrial, o carvão e os resíduos agrícolas, entre outros. Ainda temos a beterraba, os aterros sanitários que produzem o biogás, temos o milho, certo? O Brasil é um dos grandes produtores de etanol no mundo, certo? Só perde para os Estados Unidos. Enquanto o Brasil produz o etanol através da cana-de-açúcar, os Estados Unidos produzem o etanol através do milho, certo? Nós vamos ter que as vantagens. Quais são as vantagens da biomassa? Seu aproveitamento pode ser feito diretamente por meio da combustão em fornos, caldeiras, utilizada na geração de eletricidade para lugares isolados da rede elétrica. Sua utilização pode estar associada à redução no consumo de combustíveis fósseis. As desvantagens: a destruição de faunas e floras, com a extinção de espécies, contaminação dos solos e mananciais de água, dificuldade no transporte e no armazenamento de biomassa sólida, e também tem outra preocupação muito grande, que vem a faltar o alimento na mesa da população, certo? Porque se for utilizar todo o milho produzido, né, na geração de energia, poderá faltar na mesa das pessoas, né, das nossas mesas, e também poderá também faltar também para o consumo dos animais, certo? Aí nós temos os impactos de energia no ambiente no mundo, provocado pela queima de combustíveis fósseis, que são o aumento da poluição atmosférica, que promove as chuvas ácidas. Temos também o efeito estufa, temos também o aquecimento global, certo, gente? Tudo isso são provocados justamente pelo uso dos combustíveis fósseis, né, que são altamente poluentes. As chuvas ácidas, elas acontecem quando as emissões desses gases poluentes são lançados na atmosfera através das indústrias, através dos automóveis, da locomoção dos automóveis. Esses gases, eles reagem com as gotículas de água, com as partículas de água das nuvens, certo? Ao reagir, são transformados em ácido sulfúrico e ácido nítrico, certo? Vêm convertidos em partículas de chuvas e são lançadas no meio ambiente, provocando a morte, né, de algumas espécies, principalmente de peixes, provocam também a corrosão de alguns materiais expostos, né, de ferro expostos na natureza. Já o efeito estufa, ele é um efeito natural, né, isso, do nosso meio ambiente. É apenas um efeito protetor, uma capa protetora para poder aquecer nosso planeta. Mas o que está acontecendo hoje, né? Os grandes gases lançados no meio ambiente, que são lançados no meio ambiente, certo? Está afetando essa camada de ozônio, certo? Então, os raios solares estão ultrapassando essa camada, está provocando o aumento da temperatura, onde vem acontecer o aquecimento global, certo? Esses assuntos abordados, né, das questões ambientais, dos impactos ambientais provocados pelo uso das energias, vão ser assuntos dos próximos aulões, certo? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, né? Tenham aproveitado bastante. Até a próxima.